Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, o dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. A imagem é impressionante. Este vídeo foi gravado na província de Formosa, na Argentina. Você viu, não? Milhões de gafanhotos se acumulam nas cercas e árvores. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É tempo de orarmos, de buscarmos a Deus de forma séria. Nós precisamos viver para o reino de Deus, porque a nossa trajetória aqui é muito curta. Nem sabemos se teremos amanhã. E nós precisamos ter certeza do nosso nome escrito no livro da vida. Acredite no que estou dizendo, é tempo de voltar para Deus. Você vai ver muitas coisas acontecendo. E nós precisamos nos voltar para Deus. Amém, glória a Deus. Você possa declarar agora com seu coração que grande é o Senhor e que as grandes obras dele não têm fim. Amém? A misericórdia dele tem se renovado por nós todas as manhãs e nós cremos que ainda tem grandes coisas dele nos esperando. Grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o teu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é tua bondade, perfeita é a tua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o teu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Perfeita é
tua bondade, perfeita é a tua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim, seus olhos estão sobre mim, seus olhos estão sobre mim. Aleluia, grande é o Senhor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, suas obras não têm fim, não terminou aí, viu? As obras, a obra que o Senhor tem para a tua vida, na tua vida, aquele que começou a boa obra, ele vai concluir, vai terminar. Creia no seu coração e espera no Senhor, confia nele, entrega e ele tudo fará. Deixe nos comentários aí seu pedido de oração. Nós vamos estar orando, nós vamos estar respondendo também aí nos comentários seu pedido, o que você tem, o que você colocar aí de pedido de oração, a gente vai estar com muito carinho respondendo. Então coloque aí nos comentários, nós vamos estar orando. Uma equipe de intercessão também vai estar respondendo, vai estar orando aí pelos seus pedidos. E eu quero, antes de começar a palavra, hoje o tema muito proposto, um tema proposto bem pertinente, esse tema para o tempo de hoje, que são presos pelo pensamento. Então já coloca aí no teu coração e vamos orar. E Deus vai falar, revelar coisas grandiosas no teu coração. Senhor, eu quero te dar graça por esse tempo na tua presença. Espírito Santo, porque o Senhor é lindo, é maravilhoso, e o Senhor revela aos nossos corações coisas grandiosas, e nós compartilhamos com os irmãos aqui, ó Deus, testemunhos, experiências no Senhor. Deus, e o culto é esse mover de troca de experiência, de testemunhos. Quão grande é o Senhor! O Senhor tem movido, Deus, em nosso favor. E o Senhor tem tido pensamento a nosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Por isso nós estamos aqui, recebendo da tua palavra, sendo ministrado por essa palavra, e nós cremos nesse poder dessa palavra que liberta e transforma. E Deus, nós queremos mesmo a ação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, nos libertando, nos transformando para a glória de Deus. Amém? Presos pelo pensamento, nós temos visto, né, há pessoas que não sabem o poder que elas têm, e elas colocam toda a expectativa em outras pessoas, ficam presas nos pensamentos, né, pensamentos imaginários, do que as pessoas podem pensar a meu respeito, do que elas podem pensarem a respeito. Se eu fizer isso, ou me posicionar dessa forma, o que vão pensar de mim, né? Então tem pessoas presas nisso, né? Não deixam de se posicionar, deixam de fazer o que elas têm que fazer, deixam de avançar preocupadas com o que vão pensar a respeito delas. Pessoas que não avançam, não conseguem sair do lugar, não conseguem buscar melhora na sua vida intelectual, e tudo que ela vai fazer, ela precisa ser validada pelo outro, tem essa necessidade dessa validação do outro, da aprovação do outro.
nesse tipo de pensamento. Fica presa ali e esperando que outro valide a ação dela. E às vezes ela não tem ação nenhuma, porque fica presa. Mas vão pensar o que pode pensar, mas se não der certo, e as pessoas vão pensar o que de mim, e acabam presas nesse pensamento e não vivem a vida que deveriam viver, né? Deixam de viver a vida que deveria viver, deixam de viver o propósito da vida dela, presa nesse pensamento do outro. Ela imagina que o outro pode pensar, e às vezes o outro nem vai pensar, nem está pensando e nem vai falar nada dessa ação, dessa atitude que ela vai tomar, mas ela fica presa a isso. Há uma preocupação excessiva, né, da forma de que, como o outro vai me ver, ou se como o outro vai me receber, como o outro vai aceitar essa mudança que eu pretendo fazer, digamos assim, um exemplo, né? E essa preocupação excessiva de fazer em agradar o outro acaba vivendo ou morrendo, né? Anulando o seu propósito de vida. Isso é muito ruim. Você anular o seu propósito de vida por pensar o que o outro pode pensar, que o outro vai olhar e vai ou criticar. Às vezes você tem sido muito criticado naquilo que você se propôs a fazer um dia por alguém tão importante na tua vida, e você ficou preso a isso, né? E sua mente ficou presa a isso, e você não consegue. Você precisa do alheio, do apoio alheio, você precisa dessa validação. E às vezes você não consegue, então, se posicionar profissionalmente, ministerialmente, porque não tem coragem de se posicionar, porque está presa a esse tipo de pensamento, a esse tipo de ideia. E, né, são pessoas que dentro da sua cultura familiar, talvez, né, precisou fazer tudo assim, foi treinado para agradar o outro o tempo todo, para que tivesse uma atenção, para que a atenção voltasse a você, para que você fosse desejado. Então, às vezes, você teve essa cultura aí, né? Foi dentro da sua família, você foi levado a isso, você foi levado a precisar da validação do outro por o seu desejo, para aquilo que você faz. E você perdeu aí, ficou preso a isso, precisando disso. E agora, de forma adulta, você não consegue sair desse lugar. O lugar de agradar o outro o tempo todo para ser desejado, né? E hoje nós vamos falar um pouco disso dentro de algumas referências bíblicas, dentro de um contexto bíblico. E o desejo do desejo do outro é um abismo sem fim, né? A gente vê isso, Jacques Lacan, na psicanálise, fala, e há uma intenção assim, que queres tu de mim, né? Dentro, talvez, aí você possa olhar para o outro o tempo todo como que oferecendo o objeto do desejo, né? Que queres tu de mim o tempo todo, né? Para que o outro, então, para que você tente aí cobrir uma falta, a falta de ser desejado. E às vezes isso tem te levado a esse pensamento preso na validação de outras pessoas. E hoje, de uma forma não psicanalítica, eu quero trazer aqui, mas dentro do que diz os céus a seu respeito. Hoje eu quero te lembrar o que os céus diz a teu respeito. Primeiro, que devo saber sobre mim, o que os céus diz sobre mim, o que Deus já declarou sobre mim. Lá em Gênesis 1, 28, fala para que nós nascemos, né? Nós nascemos para dominar, né? E às vezes a gente acha que dominar, tudo aquilo que está na Bíblia, ou tudo que
digamos assim, tudo que é de uma posição mais elevada é para o outro, nunca é para mim, né? Nunca é para mim. Mas eu não sei se você já parou para buscar e pensar o que o céu pensa a teu respeito. Né? O que o céu, porque às vezes você está tão preocupado em que o outro pensa a seu respeito, que você esquece de pensar o que Deus pensa a seu respeito, o que Deus já falou a seu respeito, quais são as promessas dele para a sua vida, e você está ali preocupado com o que os outros vão pensar. Mas e o que o céu pensa a seu respeito? Então, lá em Gênesis 1:28 fala que nós nascemos aí para dominar, né? Dominar, crescer, multiplicar, dominar os seres, todos os seres dessa terra, né? E para dominar é preciso vir de um princípio. Então, nós temos que vir de um princípio. Dominar não significa que você vai, né, ser o cara aí e dominar tudo. Não é dessa forma que eu estou dizendo, mas o Senhor Deus já tem um propósito para você. Tem um chamado, tem uma história a seu respeito, e você às vezes deixa de viver tudo isso preso a pensamentos alheios a seu respeito, com medo do que vão pensar de você. E com isso, oportunidades vão passando, e o céu já declarou a seu respeito. Então, para dominar, precisa desse princípio, precisa de vir de uma ordem, de um princípio, né, daquilo que é verdade a meu respeito. Daquilo que é verdade a meu respeito. E às vezes nós buscamos verdade a nosso respeito, verdade no nosso posicionamento, nós buscamos no outro e deixamos de buscar em Deus o que Ele pensa a nosso respeito. Qual é a verdade que Ele tem para nós, para vivermos segundo a vontade dEle, daquilo que lá em Romanos fala que a vontade dEle para nós, em nós, ela é boa, perfeita e agradável. E nós estamos presos, tentando buscar essa validação no outro. E nós frustramos, porque nem sempre o que o outro tem para me oferecer é o que Deus tem para a minha vida. Então isso é muito sério, a gente viver buscando no outro, na outra pessoa, ao invés de buscar na fonte da verdade. Beber da verdade, beber da palavra, tudo o que Deus tem para nós, tudo o que o céu já declarou para nós, está na palavra dEle. A palavra dEle a meu respeito, a seu respeito é a verdade. Não tem validação melhor do que a validação do eterno. Não tem palavra melhor, não tem selo melhor do que o selo do Espírito Santo dizendo a seu respeito. E lá em Salmos 8, versículo 5, nós vamos abrir. Espero que você abra aí, anote, que você tome nota aí hoje, e que você já seja aí liberto agora, em nome de Jesus. Se você precisa aí dessa validação do outro, se você é presa a esse tipo de pensamento, do que vão pensar a seu respeito, né? Então que você já seja ministrado, vai anotando. E o que os céus pensam a meu respeito? Salmos 8, 5 fala: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aqui Deus está falando com o homem, com a mulher, está falando que Ele fez, que Ele nos fez um pouco menor do que os anjos. E de glória nos coroaste, para que a glória dEle se revelasse em nós, se manifestasse em nós, através de nós. E nós deixamos, muitas vezes, de buscar essa validação no Senhor, para buscar validação em pessoas tão vazias, e que vai querer nos levar a abismo, a lugares mais vazios ainda, maior vazio do que esse, que às vezes você está no seu enfrentamento
aí no seu coração, nas suas angústias, nos seus questionamentos. Então, que o céu já declara, o que o céu já declara hoje para a sua vida, é que o Senhor te fez pouco menor que os anjos. Olha o poder, olha o que o Senhor pensa a seu respeito. Olha como Ele te fez, né? Olha como Ele coroa você para que a glória dele seja manifestada através das suas ações, das suas obras. E às vezes nós saímos do propósito que Deus preparou para nós, porque estamos embaraçados com pensamentos alheios, com pensamentos que não é o pensamento de Deus a nosso respeito, a seu respeito. Pare um pouco e pense. Qual é o seu chamado? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que Ele já tem te colocado, te chamado para fazer, e às vezes você deixou de fazer porque estava preocupado com o que o outro fosse pensar. Quantas oportunidades às vezes você já perdeu? No emprego, na área profissional, ou ministerial, intelectual, né? Que oportunidade você já perdeu por conta disso? Porque foi travado pelo medo do que as pessoas fossem pensar, ou que porque, fulano é melhor do que eu, não vou ter chance, ele vai conseguir porque é melhor que eu. Não, querido, a palavra é para todos que tomam posse dela e se veste dessa autoridade. A autoridade aqui vem como posse, que você tome posse dessa palavra e se encha dela, se encha dela, se encha dessa palavra. Coroaste de glória e de honra. Lá em Hebreus 2:17 vem novamente trazer esse mesmo versículo de Salmos 8, versículo 5, confirmando o que o céu pensa a seu respeito. Então comece a declarar agora mesmo que os céus declaram quem você é. Comece a declarar aí o que os céus declaram quem você é. E não o que vão pensar de mim, mas o que os céus declaram que eu sou. O que eu sou, o céu já declarou. A nossa autoridade está conectada com aquilo que você é. A sua autoridade está conectada com aquilo que você é. Forte, né? Uau! Então vamos agora começar já a limpar esse pensamento, sair dessa prisão, desse cárcere aí e começar já a tomar posse de toda essa autoridade. Você só vai ter autoridade nos lugares que você toma posse. Você só vai ter autoridade nos lugares que você toma posse. Nós estamos meditando numa campanha aqui nas quartas-feiras sobre a oração de Jabes, né? E quando nós olhamos lá, a gente vê esse Jabes que se levanta daquele lugar e ele não fica ali preso nos pensamentos, com pensamento presos no que vão pensar a respeito dele, mas do que o propósito de Deus é para a vida dele. Então ele era para estar ali preso lá na palavra de 1 Crônicas 4, no capítulo 4, nos versículos 9 e 10, você vai ver a respeito disso, como a mãe de Jabes o concebe em meio a tantas dores e coloca o nome dele, aquele que provoca a dor, aquele que o nome é dor, que lembra dor, né? E ele se levanta. Esse não é o pensamento que eu vou ficar preso nele, mas eu quero uma vida abundante. Eu quero uma vida que o céu já declarou para mim. Eu quero uma vida a qual Deus escreve para mim.
Eu não posso ser preso a esse pensamento de que vão pensar de mim, meus irmãos, todo mundo me olhando e falando, lá vai aquele que provoca dor, porque Jabes era esse o sentido do nome, o significado do nome, aquele que causa dor, mas não, ele se levanta e faz uma oração, no versículo 10 diz que ele faz uma oração com 4 pedidos, uma única oração. Deus responde todos os pedidos de Jabes numa única oração. Ele não fica preocupado com o que vão pensar dele, presos a esse tipo de pensamento, encarcerado em terras limitadas. Quando você olha lá, Jabes está numa terra limitada e ele olha, fala, eu preciso, essas terras estão muito limitadas e eu preciso de mais. Deus, eu preciso de mais. E ele faz uma oração, fala assim, alarga as minhas fronteiras, mas fica comigo, Deus. Fica comigo, me livra das aflições e de todas as dores. Uma oração com 4 pedidos. E todos os pedidos de Jabes foram atendidos. E o que é mais interessante é que Deus não só ouviu a oração de Jabes, mas fala, ouviu e atendeu. Então hoje, queridos, hoje, em nome de Jesus, permita, se renda ao Senhor, se renda a Ele, permita se libertar desses pensamentos aí que te trava, que impede de você avançar, alargar suas tendas, suas fronteiras, tanto na vida financeira, no seu trabalho, tanto na vida espiritual, no seu ministério, na sua vocação, no seu chamado. Alargue hoje as suas fronteiras com vida próspera, com prosperidade. Seja próspero em tudo. A Bíblia fala que nós temos mesmo, a terra aqui é para nós, e nós vamos possuir essa terra, e nós temos que fazer diferença e história aqui também. Quando você olha para Jabes, ele faz a história, ele escreve a história que é para ele viver, o propósito que é para ele viver, não aquilo que a mãe dele tinha colocado na vida dele como sentença de dores, no sentido de levar a dores e de lembrar dores. Mas ele muda no caminho. Eu quero te falar que no meio do caminho você pode transformar a sua vida, a sua história. Hoje há um convite para você se libertar desses pensamentos, de ficar preso a esse pensamento e alargar as suas tendas, viver a história que Deus tem para você viver. Não espere ser validado por ninguém para assumir o lugar que é seu. Para assumir quem você é. Não espere ser validado. Pensa se Jabes fosse esperar ser validado pelos irmãos. E lá na palavra de Deus, em 1 Crônicas 4, 9 e 10, fala que Jabes foi o mais ilustre da tua família, o mais respeitado. Agora ele não é mais esse que vive na comiseração, pobre de mim, fiz minha mãe sofrer, agora eu tenho que carregar essa sentença. Você não tem que carregar nada, você tem que carregar a sua vida, a sua história, o que Deus escreveu para você, o que Ele te chamou para fazer. Lá no Salmo 29, declara a voz poderosa de Deus. Quão grande é a voz poderosa, quão grande é a voz poderosa de Deus. E no versículo 11 de Salmo 29 fala que Ele te dá força e te abençoa com paz. Ele te dá força e te abençoa com paz. Porque às vezes você não consegue sair sozinho disso que te prende nesses pensamentos, que te priva de alargar as fronteiras, de viver a vida abundante que Deus tem para você viver. Mas eu quero que você fique com essa verdade no seu coração, que Deus te dá força. Ele te dá força e te dá paz para vencer essa vida limitada, para vencer esses pensamentos limitados a seu respeito, para ter uma vida abençoada, como deve e como você deve ocupar a sua mente.
Como você deve ocupar a sua mente? Lá em Filipenses 4:8 fala como você deve ocupar a sua mente, no que você deve pensar. No que você deve pensar, no que você deve ocupar aí a sua mente. Filipenses 4:8, a gente vai encerrar para que você escreva isso na sua geladeira, escreva isso na tábua do teu coração, digamos assim. Como você deve ocupar a sua mente para que você venha se libertar disso. Lá diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que a palavra de Deus diz como verdade a teu respeito, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deus quer te libertar nessa noite. Coloque a mão aí na sua mente. Peça o Senhor para renovar o seu pensamento. Renova a sua mente aí agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a buscar o renovo aí. Fala, Espírito Santo, Senhor é o filtro aqui agora dos meus pensamentos. Eu não quero mais essa vida limitada. Eu não quero mais, Senhor, viver uma vida medíocre, porque preocupado com o que vão pensar de mim. Mas eu quero uma vida no Senhor. A vida que o Senhor tem para mim. Qual que é o propósito, Deus? Qual que é o propósito, Senhor? Que eu estou em cima dessa terra para servir. Qual que é o propósito, Deus? Qual é o meu lugar dentro desse propósito, dentro desse chamado? Oh, Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem mais, muito mais, muito mais, muito mais. A tua palavra diz, ei, eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas você tem que desejar, você tem que desejar. Não esperar que o outro deseje o que é para você desejar alcançar, para você conquistar. Nessa noite, que você agora seja liberto pelo poder que há no sangue de Jesus. Que você possa agora vencer seus medos, seus pensamentos excessivos, preocupados, tomados pelo medo, mas que você possa nessa noite levantar com coragem e dizer, eu tomo posse com autoridade de todo lugar, eu tomo posse agora como Josué, com toda autoridade, como Caleb, com toda autoridade. Oh, Ramaya Xere Cantaramana. Oh, Espírito Santo, visita cada um agora, Deus. Visita a mente de cada um agora, Espírito Santo. Derrama, Senhor, da tua graça. Oh, Espírito Santo, que cada um venha ter sonhos, visões, revelações. Oh, Espírito Santo, não há tempo bom para prosperar. Qualquer tempo em que o Senhor Deus quiser nos abençoar, este é o tempo. O Senhor é o dono do tempo. O Senhor não precisa desse tempo nosso cronológico aqui. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo nos ensina a ter mentes, oh Deus, linkadas na tua palavra. Oh, Espírito Santo, mentes ocupada com aquilo que é a verdade, com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo, Senhor, que gera vida. Que os nossos pensamentos sejam gerenciados pelo domínio próprio, pelo Espírito Santo. E eu te dou graça, Deus. E eu oro, Senhor, por cada pedido aí de oração. E nós vamos estar respondendo com o maior carinho, cada um aí,
com mensagem. Mas Espírito Santo, cura as enfermidades nesses pedidos agora. Cura, Senhor, as enfermidades físicas. Visita cada um nos leitos aí agora de enfermidade. Visita, Senhor, com cura. Visita com paz. Visita com consolo nos corações de tantas famílias, talvez experimentando aí, passando pelo luto. Visita com consolo, Espírito Santo. Visita com cura. Visita, Senhor, com cura na área financeira. Prospera este homem, esta mulher. Deus, que sejam honrados nas finanças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, abençoa. Traz vida, Senhor, na área onde não há vida. Traz vida agora. Traz vida aos sonhos. Em nome de Jesus, eu libero, eu profetizo a bênção do Senhor. Libero palavras proféticas agora. No nome de Jesus, receba a vida. Vida nos seus sonhos. Receba a cura. Receba o renovo de Deus. Receba a presença do Espírito Santo. E se embriague aí no Espírito Santo. E seja curado, seja renovado, seja restaurado, em nome de Jesus. Deus te abençoe e guarda o seu coração e os seus pensamentos no Senhor. E Deus é bom em todo o tempo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Palavra rema aí para nossas vidas, abençoada. E eu sempre falo que não tem culto sem oferta. Talvez você está preso aí aos seus pensamentos, né? Talvez no seu pensamento aí você pensa se eu dizimar, se eu ofertar, vai faltar. E a palavra de Deus fala que Ele vai acrescentar, vai multiplicar. Assim como Ele fez com a viúva, né? Nós vemos aí o profeta chegar na casa dela e ela fez um bolo que ela que tinha e a palavra do Senhor foi sobre a vida dela e o azeite da botija nunca mais faltou, nem a farinha da panela. Então, no nome santo de Jesus, nós queremos declarar esse azeite sobre a tua vida, essa farinha que não vai faltar, e muitas vezes se liberta desse pensamento. Talvez você está pensando ao contrário daquilo que é reino de Deus. E no reino de Deus, o mais abençoado é aquele que, o abençoador. Então, se você assim tem dificuldade nessa área, em nome de Jesus, que essa barreira possa ser quebrada nessa noite, essa fronteira possa ser alargada. E eu quero orar nesse sentido. Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça pela vida dos ofertantes, dos dizimistas, aqueles que têm abençoado a tua obra, os abençoadores, e a tua palavra fala que o Senhor, ó Pai, repreenderá o devorador e o imigrador. Então, em nome de Jesus, ó Pai, alcança essa casa, alcança esse celeiro. O Senhor conhece o coração de cada um, entra com provisão na conta de água, na conta de luz, na prestação do carro. Se porventura tem alguém desempregado, nós queremos clamar também pela uma porta aberta nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, Jeová Jireh, Deus da provisão, entra com provisão nessa vida, entra com provisão nessa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a paz, que a graça, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.